Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Claro, assim que puder, dá aquela curtida e aquela força para o nosso canal. E também não esqueça, quando você tiver um tempinho, toque o sininho para você ficar sabendo das novidades. E, óbvio, se inscreva para dar aquela força ao nosso canal. A nossa fala é sobre o autismo e os seus sinais dentro do contexto da terapia ABA. Tá? Então, desde que a vida se inicia, as observações são importantes sobre os nossos filhos. Tá? No caso do autismo, ficar atento, próximo, dentro dos 18 meses, dos 2 anos, para que você como diz, se encontre dentro de uma ajuda, de uma atenção, ok? Por exemplo, uma criança, nesse momento, você tem que observar quando ela nasce, se ela tem a sustentação de pescoço, se ela está com o pescoço durinho, se ela tem resistência, tá? Com a aquisição também do sorriso social ou do comportamento social. Então, isto é fundamental. Por quê? Porque quanto mais houver uma intervenção precoce, certamente será melhor para todo o bloco da família, ok? E claro, não estamos falando que há uma cura, mas nós estamos falando de uma qualidade de vida, de novas aquisições que essa criança possa ter, do seu contexto familiar, do seu grupo familiar, como ele pode contribuir, como ele pode ajudar a construir, vamos dizer, uma vida melhor, mesmo dentro desse processo de descobrimento, ok? Então, nós temos aí como um ponto maior, é porque essa criança, ela vai ter autonomia no decorrer, no desenvolvimento da sua vida. Seja ele com a sua própria autohigiene, com as questões alimentares, quando crescer na adolescência, na vida adulta, ter o seu trabalho, a sua ocupação. Tá? E também, fundamentalmente, ter essa questão do lazer. Tá? Como se envolver, como aproveitar, como olhar as pessoas nesse momento de confraternização ou de coletividade, ok? Por quê? Porque, no geral, crianças com o TEA, têm uma forma de buscar o distanciamento, tá? Preferindo brincar ou acompanhar os seus brinquedos do que compartilhar a sua vida dentro de uma socialização. Pessoal, socialização, tá? Aqui não é negação no sentido de não vou conscientemente fazer isso, aquilo. Não, busca-se uma distância do contexto social. E é diferente com relação à vida com os seus brinquedos, tá? Que ele tem uma preferência em escolha, em ficar com esses brinquedos, não com as pessoas. No entanto, nós temos que concluir que essa interação é fundamental para o seu desenvolvimento mais pleno, mais completo, ok? Seja esse passo ou esse processo na escola, no processo escolar, porque lá ele não tem uma forma, vamos dizer, de se encontrar totalmente. As suas brincadeiras, elas estão ligadas ao subir, ao descer, mas não tem objetivo. Crianças adoram escalar, mas nós estamos falando aqui de um contexto de escalar, subir, descer, sem nenhum sentido, sem nenhuma, como diz, sem nenhum contexto mais complexo.
tá? Outro ponto aí a ser observado como sinal, isso não é anamnese, pessoal, não é um diagnóstico, tá? São sinais. Então, normalmente, essas crianças andam no contexto de estar, por exemplo, a andar na ponta dos pés, tá? Porque se anda na ponta dos pés, não é uma brincadeira, não. Nós estamos falando andar na ponta dos pés com determinada frequência, tá? Como processo não onde as crianças vivem relativamente movimentando continuamente com os braços, com as mãos, mudando o seu comportamento, tá? Mas como um contexto de diversão ou prazer, tá? Então, a criança também não entende. Quando você vai brincar de esconde-esconde, você fala, fecha os olhos, e ela não fecha. Quando você diz, achou, ela não tem essa compreensão, tá? Ela não sabe fingir que está fechando os olhos para alguém se esconder ou esconder um objeto. Resumidamente, ela não tem a liturgia desse brincar, ela não tem a liturgia desse convívio em grupo, desse convívio social. Quando ela pega um carrinho, ela não pensa nesse carrinho como vou colocar o carro na garagem. Nós vamos sair na rua, vamos colocar gasolina, vamos colocar combustível, vamos colocar álcool. Não é dessa forma que ela imagina, tá? Aí ela pega o carro, aí faz esse carro voar, ela não imagina que o carro em si não voaria, porque se fosse um helicóptero ou se fosse um avião, então ela não está dentro desse contexto. E também, do ponto de vista do brincar com a boneca, não tem essa liturgia do brincar. Dá a boneca para comer, põe a comidinha na boca, ela não coloca, às vezes, a bonequinha depois da alimentação para golfar, batendo nas costas, não põe para dormir depois da refeição. Então fica um buraco, fica um vazio, que não é administrado. Por quê? Porque nessa ação complexa, ela não acontece no cérebro, nas ações neurológicas dessa criança. Tá? Então, o movimento do brincar, pôr na garagem, pôr gasolina, lavar o carro, isso é cheio de corte, porque o brincar, o brinquedo para ele tem uma outra conotação. Ele tem uma outra distinção, então há um desvio desse comportamento para um outro que vai substituindo, que vai predominando. Tá? E também é fundamental entender que essa liturgia do não brincar, do não fazer de conta, por quê? Porque para ela não é concreto, é muito subjetivo. Tá? Então, como não é concreto, brincar com a boneca, comidinha, trocar de roupa, dormir, uma sequência desses acontecimentos. Assim sendo, nós temos também um outro sinal do autismo aí, tá? Uma dificuldade de comunicação, ou seja, ela aponta o objeto, você não sabe se ela quer esse ou aquele com toda certeza, ela abre a geladeira desculpa, ela não abre a geladeira, mas aponta a geladeira, então você não sabe se quer um Danone, se quer um Yakult, se quer um leite, se quer uma fruta, o que ela deseja, tá? E da mesma forma para o celular, para a televisão. Então, ela carrega em si um déficit, tá? Nessa comunicação. Portanto, você tem também que ficar atento a essa conduta, a esse comportamento. E claro, nós também temos um déficit, ali um momento atrás era de comunicação. Nesse momento aqui é um déficit de linguagem. Mas Giovanni, as pessoas podem ter um déficit de linguagem normalmente ou é comum. Pessoal, aqui nós sempre estamos falando aquela pessoa que sai da média, não está dentro da média do contexto do seu grupo social, do seu grupo de convívio, tá? Então, tem esse processo aí, tá? Mas os que têm, vamos dizer, estão dentro da média, ele
tem uma comunicação que é complementar. Mas você não observa se essa criança com 2 anos ela fala 50, 60 ou 80 palavras. Qual é a subjetividade? Qual é a quantidade dessa aquisição dela? Tá? Então, tem que pensar que ela está um pouquinho abaixo da média. Tá? E dentro desse contexto de brincadeira, de ter os brinquedos que ela substitui, é fundamental se entender que para cada faixa etária há um tipo de brinquedo, onde colocar a montagem, o outro apenas de brincar, o outro de encaixar, o outro de reconhecer as cores. Então, é uma combinação no desenvolvimento dessa criança. Tá? E claro, quem tem autismo, ou quem tem, vamos dizer, algum traço, algum sinal, ele não tem o contato visual. Tá? Foi o que uma das vezes eu comentei com uma das mães. Mas ele parece estar me olhando. Ele não está te olhando. Ele olha para você, ou desculpa, ele não olha para você, ele olha através de você. Tá? Não sustenta esse olhar durante 2, 3, 4 segundos. Tá sempre um desvio, está sempre olhando no além, está sempre solitário nesse comportamento. Tá? E claro, um outro sinal é a questão da imitação. Pessoal, quando a criança está em terapia, faz a imitação com o seu especialista, é fundamental para o desenvolvimento, para as novas aquisições. A imitação, aqui nós estamos falando assim, quando ele não consegue imitar, ele não acompanha, ele não tenta esse processo da imitação. Tá? Ele não quer repetir. Joga a bola. E ele não joga para você, não te devolve. Olha, quando você pegar a cadeira, vamos dançar, vamos correr, e aí senta quando parar a música. Ele não tem esse pit stop no comportamento dele. Claro. E jogar. Você pede para ele jogar a peça, a bolinha. Aí fala, quando você pega na bola, você senta um pouquinho, e levanta e grita. Senta, levanta e grita. Então não tem essa liturgia, ele não tem essa subjetividade, ele não se reconhece, portanto, ele não gosta de fazer essas companhias do bater a palma, parabéns, olha, foi demais, valeu, entendeu? Então, esse processo fica em déficit, tá? Então, tem a imitação do ponto de vista positivo, que é acompanhar o terapeuta, mas ao mesmo tempo tem uma imitação que não vem, que não acontece por esse processo. Movimentação também é um dos grandes contextos, um dos grandes sinais a serem avaliados. Tá? Por quê? Porque se fica de olho nessa movimentação. Por que ele está lá no perto da parede repetindo o mesmo movimento? Tá? Essa estereotipia, ela vai funcionar, tá? Com mexer da mão, do trançar, do articular, tá? Mas é uma ação motora, como diz, sem um objetivo. Por não ter um objetivo claro, ele também não consegue o time, ele não tem o tempo do parar, ou do continuar, ou do fazer. Tá? Então, essas estereotipias, elas funcionam como também com a linguagem receptiva. Tá? Você, como eu disse antes, você joga a bola e ele não te devolve. Você pede para ele pegar, correr e levantar e fazer naquela ordem e ele não faz. Tá? Então, o pegar, sentar, fazer, cantar, se esconder, para eles é algo bastante distante desse momento. Também, pessoal, tem um atraso na fala. Tá? Esse atraso da fala já foi atraso, déficit na comunicação, déficit na linguagem e também um atraso da fala. Tá? Em muitos casos, eles praticam o que nós chamamos de ecolalia.
Tá? O que é ecolalia? É uma fala sem significado, às vezes é quase um eco. Você fala, eu andei e caí, caiu. Eu estava sorrindo e depois fiquei triste. Então, essa falta de significado, essa coisa do repetir, então esse eco acontece como um sinal também do pensamento teórico sobre o transtorno do espectro autista. Tá? E claro, também imitam, às vezes fora do tempo, fazem uma coisa, entre aspas, negativa e sorri sem um sentido. Faz uma brincadeira acidental sem nenhuma ideia de consequência. Tá? Portanto, pessoal, tem uma etapa que ele tem que fazer dentro de determinada idade do desenvolvimento. Ok? Portanto, tenham uma boa observação e, claro, se inscreva no nosso canal. Ok?